Por que será que tem pessoa que ora, passa um mês, 1 ano, 2 anos, 5 anos orando e não há resposta efetiva destas orações que são feitas? Será que existe algum tipo de oração que Deus não responde? Eu quero falar com você sobre 3 tipos de oração que Deus não responde. Olha, agora preste muito atenção na última, tá? Ou no último tipo de oração que Deus não responde. Josué, por que você tem que falar sobre isso? Porque tem muita gente orando de forma equivocada. Tem muita gente fazendo orações, eu digo que são orações que já nascem mortas, porque Deus nunca vai responder esse tipo de oração. Nenhuma promessa de atender às orações daqueles que não o temem nem o servem. Na verdade, ele deixou claro que detesta tais orações. Preste atenção nesse texto bíblico, preste atenção. Provérbios 28:9. Se alguém desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, de ouvir a Bíblia, de ouvir a palavra, até a sua oração é uma abominação. Eu tenho que ler de novo esse texto. Se alguém desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, a palavra, as escrituras, a Bíblia, até a sua oração é uma abominação. Então, orar em rebeldia à palavra, orar em desobediência à palavra, orar não obedecendo às escrituras é em vão, porque Deus abomina, detesta esse tipo de oração que vem de alguém que dá as costas às escrituras sagradas. Mas o contrário também é verdadeiro. Veja o que está no Evangelho segundo João, capítulo 9, verso 31. Sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é adorador de Deus e faz a sua vontade, obedece a sua palavra, anda segundo as Escrituras, Deus ouve. Por que Deus se recusa a ouvir esse tipo de oração de um crente rebelde? Porque o indivíduo está no estado de rebelião ativa contra Deus e seu reino. Veja, a pessoa rebelde já demonstrou que não se importa com a vontade de Deus. Ele não tem direito ao céu e nada lhe é devido por Deus. Agora, qual é o segundo tipo de oração que Deus não responde? Existe outro tipo de oração que está destinada a ficar sem resposta segundo a Bíblia. Olha o que diz a Bíblia em Tiago, capítulo 4, do verso 1 ao 3. Preste atenção. E o que causa briga entre vocês? Não é isso que suas paixões estão em guerra dentro de você? Você deseja e não tem, então você mata. Você cobiça e não consegue obter, então você briga e discute. Você não tem porque não pede. Você pede e não recebe porque pede mal para gastar com suas paixões. Preste atenção. Você pede e não recebe porque pede para gastar com suas paixões. Qual é o segundo tipo de oração que Deus não ouve? A oração egoísta, egocêntrica. É altamente improvável que uma oração para satisfazer desejos carnais se alinhe com a vontade de Deus e, portanto, é altamente improvável que seja atendida. É claro, este princípio não envolve tanto o conteúdo da oração quanto o motivo. Por exemplo, muitos homens e mulheres piedosos ao longo da história cristã oraram por dinheiro, para colocar comida na mesa numa crise ou para lançar um projeto para Cristo. O que torna essas orações aceitáveis? A primeira é uma oração pelo pão de cada dia, pelo pão nosso de cada dia.
como o próprio Jesus ensinou. A segunda é um pedido de meio para cumprir a grande comissão. Nada disso tem a ver com o próprio avanço ou desejo de posses materiais. Então, Deus não responde uma oração feita, motivada por egoísmo, para a pessoa gastar apenas nos seus deleites. A terceira oração que Deus não responde. Antes, você já se inscreveu no meu canal? Você sabia que mais de 40% que passa por aqui não são inscritos no meu canal? Então, dá uma paradinha, clica aqui no botão inscreva-se, você não vai gastar mais do que alguns segundos. Inscreva-se, ativa o sininho, clica na palavra todos. Quando você faz isso, o YouTube entende que o nosso canal é relevante e envia a nossa mensagem para muita gente. E não deixe também de dar um like, ok? Então se inscreva, dá um like e vamos continuar agora. A terceira oração que Deus não responde. O terceiro tipo de oração que fica sem resposta é a oração sem fé. Jesus ensinou seus discípulos sobre orar com fé em diversas ocasiões. Tem uma passagem clássica, uma passagem muito conhecida, Marcos capítulo 11, verso 22 ao 24, que diz assim: tenham fé em Deus, em verdade vos digo, qualquer que disser a este monte, ser levantado e lançado ao mar, e não duvidar em seu coração, mas acreditar que o que ele diz acontecerá, isso será feito por ele. Por isso eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que vocês receberam e será seu. Agora veja o que está escrito em Tiago, capítulo 1, verso 5 ao 8. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá generosamente, sem censura, e ela lhe será dada. Mas peça com fé, sem duvidar, pois quem duvida é como a onda do mar que é levada e agitada pelo vento. Pois essa pessoa não deve supor que receberá alguma coisa do Senhor. Ele é um homem de mente dividida, instável em todos os seus caminhos. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, uma oração feita sem fé não terá a resposta de Deus. Quando nós entramos na presença de Deus em oração, nós precisamos estar com o nosso coração cheio de fé e certeza de que Ele é Deus, fiel e poderoso para cumprir com a sua palavra e responder às nossas orações. Eu espero ter ajudado você. Se você tem uma dúvida, se você tem uma pergunta, deixa aqui nos comentários, porque no próximo vídeo eu posso estar respondendo a sua pergunta. Recapitulando, então, Deus não ouve uma oração feita por alguém que não obedece à palavra, alguém que está no estado de rebelião contra a palavra. Deus não ouve uma oração egoísta, onde se ora pensando apenas em si mesmo, e Deus não ouve uma oração sem fé. Deus abençoe você, sua casa, sua família, o seu lar. Não se esqueça, o céu não está em crise, Deus está no controle, nós queremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus. Até o nosso próximo encontro.